Amém, irmãos? Vamos seguir então aí, né, com os nossos estudos no Evangelho de Mateus. Depois de alguns dias aí, né, meio turbulentos, para todos nós, né, como igreja, falando, né, quando um membro padece, quando um membro adoece, todos os outros membros do corpo também sofrem, né? Também sentem. E eu tenho certeza que nos últimos dias foi isso que... Obrigado, irmãos. Foi isso que aconteceu, né? Com todos nós, né? Mas amém, porque o Senhor é bom, Ele é fiel, Ele nos sustenta em tudo. Ele sabe o que faz, né? Ele sabe o que é melhor para todos nós. E nós louvamos o nome do Senhor por tudo. Abra aí a sua Bíblia, então. Na última quarta-feira foi o pastor José quem deu continuidade, né? Ele esteve passando aí para os irmãos a parte da mulher cananeia, né? Hoje nós vamos finalizar o capítulo 15 e vamos iniciar já o capítulo 6, tá? Então nós vamos ler dos versículos 29 até o 39 e depois do 1 do capítulo 16 até o 12. Então já abra aí a sua Bíblia, para que a gente possa ler. Vamos lá? Capítulo 15, a partir do 29. Diz assim: Saindo dali, Jesus foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, cegos, aleijados, mudos e muitos outros, e os deixaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou maravilhado ao ver que os mudos falavam, os aleijados recuperavam a saúde, os coxos andavam e os cegos viam, e glorificavam o Deus de Israel. Então Jesus chamou os seus discípulos e disse: Tenham compaixão dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. E não quero mandá-los para casa em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: Onde haverá neste deserto pão suficiente para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7 pães e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, pegou os 7 pães e os peixes, e tendo dado graças, os partiu e deu aos discípulos, e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e se fartaram. Dos pedaços que sobraram, recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, Jesus entrou no barco e foi para o território de Magadã. Agora o capítulo 16, versículo 1 até 12. Os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e tentando, pediram-lhe que lhe mostrasse algum sinal vindo do céu. Mas Jesus respondeu: Chegada a tarde, vocês dizem: teremos tempo bom, porque o céu está avermelhado. E pela manhã vocês dizem: hoje teremos tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Na verdade, vocês sabem interpretar a aparência do céu. Então, como não são capazes de interpretar os sinais dos tempos? Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, Jesus se retirou. Ora, tendo os discípulos passado para outra margem do lago, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: Fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, começaram a discutir entre si, dizendo: Ele disse isso porque não trouxemos pão. Jesus percebeu isso e perguntou: Por que estão discutindo entre vocês, homens de pequena fé, sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não perceberam, nem se lembram dos 5 pães para os 5.000 homens, e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos vocês recolheram? Como não compreendem que eu não estava falando com vocês a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus.
Então entenderam que Jesus lhes tinha dito que tivessem cuidado, não com o fermento usado no pão, mas com a doutrina dos fariseus e dos saduceus. Irmãos, nós vemos aqui, a primeira parte aqui no final do versículo 15, né, é quase uma repetição ali de como foi a primeira multiplicação, né, mas existem algumas diferenças, tá? E nós vamos perceber. E depois nós vemos Jesus mais uma vez falando a respeito do fermento, né, falando sobre um fermento interno, um fermento espiritual, vamos dizer assim, né? Se referindo à doutrina dos fariseus e dos saduceus, que era para que os discípulos ficassem atentos com relação àquilo que eles pregavam. Bom, depois de deixar a região ali de Tiro e Sidom, Jesus ele volta para a área montanhosa ali próxima do Mar da Galileia. Era uma região conhecida como Decápolis, que significa 10 cidades. Essas cidades, em sua maioria, elas eram formadas por não judeus, ou seja, por gentios, tá? E eles formavam ali uma espécie de aliança entre eles. Os romanos, inclusive, haviam dado a eles até o direito de emitir a sua própria moeda, de julgar ali os seus próprios casos nos seus próprios tribunais e até mesmo de organizar um exército próprio deles. Então, eles estavam vivendo, digamos que por conta própria, né? Eles tinham uma certa independência. E existem alguns pontos importantes para nós observarmos aí em toda esses milagres, né, que Jesus realizou, em toda essa situação aqui. Primeiro, falando sobre as curas realizadas por Jesus ali. Mateus ele continua o relato, né, depois da libertação ali da filha da mulher cananeia, mostrando que Jesus ainda estava curando vários doentes. Ele cita coxos, aleijados, cegos e outros enfermos. Jesus curou a todos, o texto diz. O texto diz também que por causa disso, aquelas pessoas, aquela multidão ficou admirada, né, com tantos milagres. Os mudos passaram a falar, os aleijados começaram a andar, os cegos passaram a ver. E aí, diante de todos esses sinais, né, de tantos sinais gloriosos e miraculosos, o povo glorificava a Deus. E é interessante nós destacarmos que esse povo que estava glorificando a Deus por causa dos sinais que eles estavam vendo, eram os gentios, não eram os judeus, certo? Então, não eram o povo de Deus até então, né? Eram aqueles que estavam fora ali, mas eles estavam ali, enquanto os líderes judeus estavam acusando Jesus, né? Então, meio que os papéis se invertem aqui, tá? Os papéis do que deveria ser, né, em tese. Os milagres, eles deveriam servir para convencer os judeus de que Jesus era o Messias, conforme já profetizado por Isaías. Lá no capítulo 29 de Isaías, no capítulo 35 também vai falar sobre isso, né? E Jesus ficou ali, de certa forma, impressionado com a fé do centurião gentil, por exemplo, com a fé da mulher cananeia também. Só que ele também se surpreendeu, mas de uma forma negativa agora, com a incredulidade do seu próprio povo, dos judeus, daqueles que estavam ao seu redor, mais próximos, né? Bom, a multidão, ela estava com Jesus e ela já permanecia com ele há 3 dias, né? O próprio Jesus vai dizer aí no texto. E eles estavam em um lugar deserto, onde não havia o que comer. Eles estavam há 3 dias já sem ter o que comer, certo? E o que atraía esse povo de regiões tão distantes ali, irmãos, era a pessoa de Jesus, os ensinamentos, os milagres que ele realizava. E mesmo com o passar do tempo, dos dias, com o cansaço, com a fome, com as responsabilidades pessoais que todos tinham, certo? Eles não saíram dali, eles preferiam ficar ali, ouvindo o que Jesus tinha para dizer no deserto. Isso mostra, irmãos, o quanto a presença de Jesus tocava o coração deles. Era como se tudo tivesse perdido a importância. Era como se nada mais ao redor deles importasse. E só a presença de Jesus importasse. Jesus era o mais importante.
Ele era mais importante para eles do que suprir as suas próprias necessidades básicas de sobrevivência, como comer. Mas os discípulos, mais uma vez, demonstram a sua insensibilidade diante daquela situação. Irmãos, é engraçado, né, nós percebemos que eles tinham acabado de passar por uma situação semelhante àquela. Jesus tinha acabado de fazer um milagre bastante parecido, a situação era bem parecida, em um lugar deserto, sem ter o que comer, uma multidão, mas os discípulos continuavam ali com aquela insensibilidade, com aquela falta de percepção sobre quem estava ali. Na primeira multiplicação dos pães, foram os próprios discípulos que sugeriram a Jesus que Jesus mandasse o povo embora, para que cada um fosse ali pelos vilarejos ao redor de onde eles estavam, e assim cada um conseguisse a sua própria comida. A ideia ali era que cada um se virasse, segundo os discípulos, né, para aquilo que os discípulos estavam sugerindo. Agora aqui a situação é parecida, né, eles estavam num lugar deserto aqui, não tinham o que comer, não tinha alimento, não tinha um lugar próximo ali para eles comprarem alimento. O tempo já sem comida já era um tempo longo, né, um tempo que trazia já riscos a eles. E talvez por isso os discípulos não se lembraram da primeira multiplicação, né? Meio que eles estavam ali, mas as mesmas incertezas estavam no coração deles. Era como se eles tivessem esquecido do que tinha acabado de acontecer. Eles tinham memória curta, eles tinham um coração duro. Faltava a eles a fé necessária para entender. E em vez de confiarem no poder de Jesus naquela situação, eles só viam os problemas, as dificuldades daquela situação, daquele momento. Em momentos como esse, irmãos, é muito mais fácil nós darmos atenção para o problema do que para a presença e para o poder de Jesus. É muito mais fácil. Porque nós somos seres humanos, né? E nós temos essa tendência de nos preocuparmos com as coisas. E é natural, né? Só que nós não podemos nos esquecer jamais. E essas situações, irmãos, servem justamente para reforçar isso no nosso coração. Nós não podemos nos esquecer que esse Cristo, poderoso para fazer esses milagres, continua sendo o mesmo. Que continua fazendo nas nossas vidas. E assim vai continuar sendo. E aí Jesus ele revela o seu poder mais uma vez. E nós vemos que mais uma vez o pouco nas mãos de Jesus se torna muito. Jesus pergunta aos discípulos o que eles tinham ali, né? E aí eles dizem que eles tinham 7 pães e alguns peixinhos. E de fato, irmãos, era pouco. Para uma multidão de mais de 4.000 pessoas agora, 4.000 homens, fora as mulheres e crianças. Só que nas mãos de Jesus, esses poucos alimentos se tornaram o início de um grande milagre. E aí nós precisamos entender que o que parece insuficiente aos nossos olhos é mais do que suficiente quando nós confiamos em Cristo. Porque Ele é quem tem o poder em suas mãos e Ele é quem pode transformar esse pouco em muito. Irmãos, não é à toa que esses milagres acontecem de forma tão parecidas 2 vezes seguidas aqui. É porque constantemente nas nossas vidas, nós somos colocados à prova com relação a isso. Constantemente nas nossas vidas, nós nos deparamos com situações que parecem ser improváveis, impossíveis de serem resolvidas. E aí nós somos desafiados a crer que Jesus pode transformar aquela pouca possibilidade em uma possibilidade muito grande e realizar aquilo que precisa ser realizado. Obviamente que de acordo com a vontade dele, de acordo com os planos dele. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, a palavra deserto, ela tem um sentido de mostrar um lugar separado da vida, um lugar afastado, um lugar onde não há vida, né? E aí quando nós lemos aqui então no texto
sobre que havia pão no deserto, aqui agora, isso soa até como uma certa contradição, porque como pode haver pão, como pode haver vida em um lugar onde não há vida, em um lugar onde não há recursos? Jesus está mostrando e provando aqui, irmãos, que com Ele não existe o impossível, justamente. Por isso é que nós devemos depender do Deus provedor e não da provisão. Se nós vivermos na dependência da provisão, uma hora a provisão acaba. Mas aquele que provém nunca acaba. É Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos dá. E Ele continua, irmãos, alimentando multidões com recursos que, humanamente falando, parecem não ser suficientes. Esse é o Deus que nós servimos. Como diz Filipenses 4,19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Jesus conhece, como ninguém, as nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas necessidades, e Ele é poderoso para suprir cada uma delas. O mesmo Jesus que alimentou milhares e milhares de pessoas, com 5 pães e 2 peixes, agora com 7 pães e alguns peixinhos, Ele permanece o mesmo, cheio de compaixão, cheio de amor para com os seus. E Ele age com poder, mas esse agir com o poder de Deus também envolve a nossa participação, a nossa cooperação, de certa forma. A ação soberana de Deus, irmãos, não anula a nossa responsabilidade, o nosso agir. Jesus, ele começou o milagre com aquilo que os discípulos tinham: 7 pães e alguns peixes. Irmãos, você realmente acha que Jesus não poderia simplesmente ter estalado os dedos e ter feito brotar comida do chão? Sendo Ele poderoso, sendo Ele Deus, cheio de poder, Ele poderia ter criado comida do nada. Só que Ele escolheu realizar o milagre com recursos já disponíveis. Isso mostra que muitas vezes Deus quer que nós entreguemos a Ele tudo o que nós temos, o pouco que nós temos, mesmo que seja nada aos nossos olhos. Como foi com aquela viúva que entregou apenas algumas moedas, mas foi tudo que ela tinha. Era o pouco que ela tinha, mas que nas mãos do Senhor se transforma em muito. Há valor quando nós entregamos verdadeiramente com os nossos corações ao Senhor tudo que nós temos, não importa o quanto é. E isso, irmãos, nem sempre se refere a recursos financeiros. Nem sempre, às vezes sim. Em algumas circunstâncias sim. Mas isso pode falar do pouco que nós temos, às vezes, na nossa despensa. Quando alguém não tem nada. O pouco que nós temos do nosso tempo sobrando. Quando alguém está mergulhado em uma depressão profunda, precisando falar com alguém. É o pouco da nossa disposição, da nossa força, que nas mãos do Senhor vai se transformar em muito para abençoar alguém. Foi para isso que nós fomos chamados. E aí, mais uma vez aqui, antes de distribuir o pão, o que Jesus faz? Ele dá graças a Deus. Ele agradece a Deus pelo pouco. Ele agradece a Deus por aquilo que parece ser insuficiente. Ele agradece a Deus por aquilo que parece ser insignificante. Diante daquela multidão imensa, Ele agradece. É muito fácil agradecer na fartura, irmãos. É muito fácil agradecer quando nós temos tudo que nós precisamos. Aqui nós estamos sendo desafiados a olhar para o caos, a olhar para o problema imenso, a multidão dos nossos problemas, olhar para a pequena quantidade que nós temos de possibilidade de resolver e agradecer ao Senhor por isso. Agradecer ao Senhor por ainda estarmos de pé, com vida e disposição para viver, para enfrentar esses problemas que estão nos assolando, essas enfermidades que estão nos afetando. O milagre, ele aconteceu
no momento em que o pão foi partido, mas antes vem a gratidão. A gratidão, ela acontece antes da intervenção de Deus. E assim que a gratidão foi expressada por Jesus, o pão foi partido. E esse partir do pão aqui, irmão, simboliza o sacrifício de Cristo, que partiu a si mesmo, o seu próprio corpo por nós na cruz. E por fim, Jesus agora envolve os discípulos no processo. Ele pega os recursos que os discípulos tinham, dá graças, e agora ele pega os discípulos e coloca eles para fazer. Coloca eles para distribuir a comida. Jesus fez um milagre. Tudo depende dele. Sem ele, não seria possível. Sem ele, o milagre não aconteceria. Mas ele usou os discípulos aqui como ferramentas extremamente importantes para servir as pessoas. Irmãos, nós somos chamados a servir as pessoas, e às vezes a gente está pensando que a gente está entregando algo nosso para as pessoas, mas não é. Nós estamos fazendo isso daqui, ó, quando nós servimos a alguém. Nós estamos pegando algo que é de Deus. Porque seja o que for, seja o dinheiro que você tem na sua conta, seja a roupa que você tem no seu guarda-roupa, seja a saúde que você tem, a disposição que você tem, nada é seu. Nós somos mordomos disso tudo. Tudo é dele. Então nós estamos servindo as pessoas com recursos, com situações que não pertencem a nós, que pertencem a Deus. Então nós não podemos nos vangloriar disso, porque é dele. Tudo é dele. A nossa saúde é dele. O nosso tempo é dele. Se nós nos levantamos hoje com disposição para trabalhar, para executar tudo aquilo que nós estamos acostumados a fazer, foi porque ele deu graça, ele permitiu. A vida é um sopro, e amanhã nós podemos não estar mais aqui. Tudo que nós fazemos é para ele, é por ele, é através dele. Então, Jesus faz o milagre vem dele, e aí ele nos usa como canais, como ferramentas, para abençoar as pessoas que estão ao nosso redor, com a bênção que é dele, não nossa. É dele, irmãos, tudo é dele. Deus usa os seus servos como canais da sua provisão. E aí, além disso, mais uma vez, Jesus mostra que a provisão, ela é abundante, né? Vai além da necessidade. Aquele povo precisava comer, que eles estavam com fome. Fazia 3 dias que eles não comiam, provavelmente eles iam enfrentar um longo caminho de volta para casa, no deserto, frio, calor, talvez podendo ser perseguidos, animais, enfim. Só que não é só saciar a fome. O texto diz que todos comeram e se fartaram. E não só isso. E dos pedaços que sobraram, recolheram 7 cestos cheios. Deus não trabalha com escassez. Onde Jesus está, há fartura. E é nos mínimos detalhes, irmãos. Ele não apenas sacia, mas ele faz sobrar. Eram cerca de 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças, todos alimentados com fartura. E o detalhe curioso do texto é que os cestos utilizados aqui, eles são diferentes do cesto utilizado no primeiro milagre. De acordo com o texto original aqui do grego, os cestos usados no primeiro milagre, lá no primeiro milagre, né, para guardar a comida que sobrou, eram cestos menores, cestos comuns de carregar comida. Aqui, nesse milagre agora, a palavra usada se refere a cestos grandes. E isso reforça que nós estamos diante aqui de 2 milagres diferentes. Por quê? O primeiro milagre aconteceu ali para alimentar mais de 5.000 homens, só que aconteceu no meio dos judeus, certo? Enquanto este milagre agora, alimentando mais de 4.000 homens,
aconteceu no meio dos gentios. E isso, irmãos, mostra que o reino de Deus está em constante crescimento. Isso aqui mostra que o reino de Deus alcançaria não apenas os judeus, mas também os gentios. E percebe que para os gentios ali, os cestos são maiores, a sobra é maior ainda. Por quê? Porque tem muito mais gente que precisa ser alimentada, irmãos. Tem muito mais gente. A seara é grande. Jesus estava demonstrando que a sua missão, ela é universal. Ele é o pão da vida para todos os povos, em todos os lugares. Não há distinção. Depois disso, irmãos, Jesus, agora ele faz diferente do que ele fez também na outra vez. Ele não manda os discípulos irem sozinhos na frente, né? Como ele fez antes. Agora ele despede as multidões e entra no barco junto com os discípulos e segue para a região de Magadã, como diz o versículo 39. Chegando lá, aí já entrando no capítulo 16, os fariseus e os saduceus já vão de encontro. Mais uma vez, como nós já falamos, os fariseus e os saduceus eram grupos contrários, grupos inimigos, né? Grupos políticos inimigos. Só que eles se juntaram, se uniram contra Jesus. E aí eles pedem a Jesus um sinal, algo extraordinário, né? Algo para confirmar a sua autoridade divina. E aí Jesus repreende aquele povo, porque eles eram tão sábios, tão inteligentes, que olhando para o céu, eles conseguiam identificar se ia chover ou ia fazer sol. Mas ali, diante de todos aqueles milagres, diante de todas aquelas situações, diante de todo o agir e poder de Jesus, eles não conseguiam reconhecer quem ele era. E aí Jesus olha para eles e os chama do quê? De geração má e adúltera. E Jesus disse que o único sinal que ele ia dar para aquele povo era o sinal de Jonas. O que isso significa? Significa que assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre daquele grande peixe, ele, Cristo, o Filho do Homem, estaria morto, mas depois ressuscitaria. Depois do 3º dia. E essa seria a prova final que aquele povo teria. Porque a ressurreição, irmãos, é o maior sinal da vitória de Cristo sobre o pecado, sobre a morte e sobre os seus inimigos. E ele ressuscitou, e ele está vivo. Perceba, irmãos, que aquele povo, aqui os fariseus e os saduceus, eles queriam um embate com Jesus. Só que Jesus não discute com eles. Jesus fala o que eles precisavam ouvir. Jesus não se prolonga, Jesus não fica ali tentando convencer eles. Jesus simplesmente se afasta. Mas ele deixa uma advertência, a partir do verso 5. E aí ele vai falar sobre se guardar das más influências. Quando Jesus fala sobre o fermento dos fariseus e dos saduceus, como nós já entendemos e vimos, o próprio texto explica, né? O próprio Jesus explica, Jesus não está se referindo ao fermento do pão, mas ao da doutrina. Porque a religiosidade dos fariseus, o liberalismo teológico dos saduceus, eram o centro da advertência de Jesus. É contra essas duas heresias que Jesus alerta os seus discípulos. Veja, irmãos, Jesus em todo o seu ministério brigou, discutiu, entre aspas, né? Foi perseguido por religiosos. Não foi por pessoas de fora da igreja. Isso precisa acender uma luz de alerta para nós, irmãos, para que a gente entenda que não é porque pisa dentro de uma igreja que já é de Deus, que é bonzinho, que amém, que está salvo. Não, Jesus estava aqui sendo perseguido por esses. Justamente por esses, o seu ministério todo. E ele está o tempo todo nos advertindo, nos mostrando, nos alertando em relação a essas
heresias todas que estavam ao seu redor. E é importante isso ser dito, irmãos, porque os falsos profetas e os falsos ensinos têm prejudicado muito mais aos cristãos, às igrejas, nos nossos dias, ao longo da história, do que as próprias guerras e as próprias perseguições. O mal, assim como o fermento, também fica escondido, só que ele se espalha com muita facilidade e ele contamina toda a massa. A Bíblia usa o fermento como essa figura de doutrina, de infiltração do pecado na igreja, de hipocrisia. E nesse contexto, Jesus exorta os seus discípulos, nos exorta sobre a hipocrisia e o mundanismo daquele povo, que se dizia os maiores seguidores da lei. Perceba que o fermento e o ensino se assemelham em muitas coisas. Por quê? Os dois agem de forma invisível. São muito poderosos. E têm a tendência natural de aumentar a sua esfera de influência. Na verdade, o fermento está dentro do ensino. É aquilo que estão ensinando de forma errada, de forma contrária ao que a Bíblia tem a nos dizer, que é esse fermento que prejudica toda a massa. E aí Jesus traz um outro alerta sobre nós termos discernimento espiritual, dos versículos 7 ao 12. Os discípulos eram lentos demais para entender os milagres dos pães, a principal lição do milagre, que era revelar Jesus, aquele por quem o reino de Deus chegou para os judeus e para os gentios. E hoje, com muita frequência, irmãos, as pessoas rejeitam a doutrina, rejeitam o ensinamento, o ensino, rejeitam o conhecimento da palavra. Porque eles vão dizer que só precisam de Jesus, que só precisam do agir do Espírito, e está tudo certo. Se você notar, o período da pregação da palavra nos cultos é o período em que as pessoas estão mais avoadas. No período do louvor está todo mundo contente, feliz, batendo palma, envolvido, emocionado, sentindo a esfera, sentindo o momento. No momento da oração as pessoas estão mais engajadas, crendo, buscando, glorificando, mas é no momento da palavra que as pessoas começam a se dispersar, que as pessoas começam a sair para ir no banheiro, para beber água, para mexer no celular, e começar a pensar em coisas completamente aleatórias. Porque falta fome, falta sede, falta um desejo genuíno por conhecer a verdade do Evangelho. Nós precisamos entender, irmãos, que é o conhecer da sã doutrina que nos dará conhecimento para rejeitar, para combater as falsas doutrinas do nosso meio. E também para nos munir de armas, de palavras, para que nós possamos levar o Evangelho a toda criatura. Então nós precisamos entender e estar atentos, irmãos, que os inimigos de Deus, os inimigos das verdades de Deus, normalmente, são pessoas religiosas vivendo de acordo com as tradições humanas. Geralmente é isso. Esses que geralmente são os principais inimigos de Deus. Trazendo algumas aplicações para as nossas vidas, para o nosso dia a dia, de forma mais prática. Em primeiro lugar, algo que nós precisamos entender e que nós podemos aprender aqui nesse contexto que nós estudamos hoje, é que o poder de Cristo transforma realidades impossíveis. A imagem de Jesus ali, curando enfermidades que aos olhos humanos eram impossíveis de serem curadas, revela que não há condição humana, por pior que esteja além do alcance transformador e poderoso de Cristo. Quando nós colocamos as nossas vidas aos pés de Jesus, como aquelas multidões fizeram,
nós encontramos cura, nós encontramos restauração e transformação para as nossas vidas. Por isso que nós não devemos, em hipótese alguma, subestimar, irmãos, o poder do Evangelho. Ainda que nós estejamos vivendo em meio ao caos, Jesus ainda é aquele que cura, ainda é aquele que restaura. E como igreja, nós somos chamados a ser esse lugar onde as pessoas são levadas aos pés de Jesus. É isso que nós precisamos fazer, irmãos, como igreja. E nós fazemos isso através da pregação fiel da palavra, através da oração, uns com os outros e uns pelos outros, e através da prática do amor. Ou através do amor prático, nesse caso. Porque aí, nós vamos ver que é na presença de Jesus que o impossível se torna possível. Muitas vezes, assim como foi com os discípulos, nós ficamos paralisados diante das limitações. Só que esse texto reforça que o problema nunca é a falta de recursos, e sim a falta de fé. A igreja precisa ter convicção de que o poder de Jesus continua ativo e pode transformar corações, vidas e salvar pecadores. Porque é isso que ele faz. Porque para além das curas físicas, irmãos, que nós vimos Jesus realizando aqui, mais importante é a cura da alma, a salvação da alma. Essa canção que nós cantamos aqui hoje, Creio que Tu és a cura, geralmente nós cantamos ela e nós associamos, óbvio, a uma cura física que nós precisamos, que nós cremos que o Senhor pode fazer, e obviamente ela pode se aplicar a isso, né? Ela deve ser aplicada a esse contexto, de acordo com aquilo que nós estivermos vivendo. Só que o autor dessa canção, quando escreveu essa canção, ele não estava pensando em uma cura física. Ele estava passando por um momento da sua vida muito delicado, em que ele se via escravo de um pecado. Ele era escravo da pornografia. E ele não conseguia se libertar. E isso era algo que o afetava. Isso era algo que o maltratava. Talvez os irmãos vão conhecer essa música só com a Gabriela Rocha, né? Mas essa música não é dela. Essa música é uma música internacional que foi traduzida. Então o autor dessa música, lá dos Estados Unidos, se eu não me engano, ele escreveu essa música neste momento de desespero, onde a sua alma clamava por cura. Ele não tinha um problema físico que precisava ser curado, mas ele declara que ele crê que Jesus é a cura do seu pecado. E é isso que a nossa alma precisa clamar, irmãos. É óbvio que nós vamos e devemos orar e crer nas curas físicas. Quantos de nós já experimentamos nas nossas vidas uma cura física, né, que aconteceu por um milagre de Deus, e Ele vai continuar fazendo isso, indiscutivelmente. Só que nós não podemos nos esquecer que mais importante é a cura da nossa alma. Mais importante é a salvação da nossa alma. Foi por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário, para nos salvar. O resto é consequência. O resto virá conforme a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. O resto virá de acordo com a maneira como nós exercitarmos a nossa fé, como nós praticarmos a nossa vida espiritual, a nossa vida cristã. As coisas vão acontecendo para provar a nossa fé, para reforçar a nossa fé, para nos trazer mais vigor. Mas nós não podemos nos esquecer, irmãos, que o maior motivo pelo qual Jesus morreu na cruz foi para nos salvar. Jesus também, em segundo lugar, mostra a sua compaixão. E a compaixão de Cristo deve motivar o nosso estilo de vida. Enquanto os discípulos estavam ali preocupados com as limitações do lugar, com a falta de recursos, Jesus estava preocupado com a fome e com a condição daquele povo.
Então, mais do que realizar milagres, irmãos, Jesus agia com um coração compassivo. Ele não via apenas uma multidão, ele via pessoas com dores, com necessidades. E Jesus age de forma prática e sensível ao sofrimento daquelas pessoas. Percebe, irmãos? Às vezes a gente tem o costume de espiritualizar tudo. Óbvio que o que aconteceu aqui foi algo espiritual, né? Foi um milagre, mas foi algo para o corpo. O milagre aconteceu para saciar uma necessidade física daquelas pessoas. Isso quer dizer que nós precisamos estar atentos para a necessidade real das pessoas ao nosso redor também. De que adianta nós enxergarmos, vermos alguém com fome e darmos um tapinha nas costas dessa pessoa e falar, eu vou orar por você. Você vai orar, você vai embora e a pessoa vai continuar com fome. Jesus curou, Jesus libertou um monte de gente aqui, só que agora eles estavam tudo com fome, com a barriga vazia. E eles tinham um caminho aí para voltar para casa. 3 dias sem comer. Eles precisavam comer. Não bastava só Jesus se despedir deles, ali vão em paz. Está tudo certo agora. Então, nós aprendemos com isso, irmãos, que a nossa fé, ela não pode ser só teórica. A nossa fé não pode ser religiosa. O verdadeiro discípulo é aquele que enxerga as necessidades do outro e age. Ser cristão, ser imitador de Cristo, irmãos, é cultivar esse amor, tendo uma sensibilidade dentro de nós que nos faça perceber a dor do nosso próximo e nos traga disposição para fazer algo a respeito, mesmo com recursos limitados, mesmo com o pouco que nós temos. Assim como Jesus disse ter compaixão daquela multidão, a igreja, nós precisamos olhar para as pessoas com os olhos de Cristo e nos tornarmos um reflexo do reino dele aqui. E por último, Cristo é o pão que satisfaz. O povo foi alimentado fisicamente. Só que isso simboliza aqui uma satisfação plena e duradoura que Jesus oferece para a nossa alma também. Ele não é alguém que apenas resolve as nossas necessidades momentâneas. Estava com fome, beleza, comeu, foi embora. Não. Aquelas pessoas estavam indo embora, curadas fisicamente e com as suas almas salvas. É isso que nós entendemos. Pessoas estavam ali porque criam em Jesus. E aquele que crê será salvo. Então ele não só resolve os problemas momentâneos, ele resolve a nossa busca por sentido de vida, por reconciliação com Deus, por perdão. As pessoas estão espiritualmente famintas, sedentas, só que elas buscam preencher isso, se saciarem, se satisfazerem em lugares, em pessoas, em circunstâncias, no trabalho, em relacionamentos. E como igreja nós precisamos apresentar Jesus, não apenas como uma solução para os problemas diários, para os problemas momentâneos, mas como um alimento eterno que satisfaz as vidas. O nosso chamado, irmãos, continua sendo para compartilhar Cristo com os famintos ao nosso redor. Em nossa casa, no nosso trabalho, na faculdade, em qualquer lugar onde nós estivermos. Então esse texto, irmãos, nos mostra que em Cristo nós temos tudo o que nós precisamos. Deu para perceber? Jesus satisfez as necessidades físicas, Ele curou. Ele curou fisicamente. Ele alimentou aquela multidão. E Ele salvou a alma daquelas pessoas. Ele é tudo que nós precisamos, irmãos. Ele não permitirá que nos falte nada daquilo que nos é necessário. Ele é aquele que não apenas
multiplica o alimento, mas que se entrega como o alimento que nós precisamos e que nos sustenta eternamente. Portanto, que a nossa vida possa refletir o coração, o poder e a graça de Jesus, onde quer que nós estejamos. Que nós sejamos uma igreja que leva os necessitados, que acolhe os necessitados e os leva para os caminhos dos pés de Cristo. Que nós sejamos uma igreja que saiba repartir o pão e que vive movida pelo amor e pela compaixão para com as pessoas que estão ao nosso redor. Tendo sempre em mente que Cristo é o centro de tudo. Ele é a fonte, Ele é o nosso alvo. Ele é aquele por quem nós buscamos incessantemente, diariamente. Amém?